E aí, Dildes, beleza? Professor Igor Souza falando. E vamos para mais uma questão do PIC. Essa é da lista do primeiro encontro do ciclo 2. A gente está trabalhando na análise combinatória, mais especificamente contagem para esse encontro. E essa questão foi tirada do banco de questões da UBMAP. Ela é de 2013, nível 3. No banco de questões ela está numerada como a sexta questão e na nossa lista ela está numerada como exercício 7. Então vamos para a questão. Uma minhoca matemática parte do ponto A e chega no ponto B da figura abaixo. Esta minhoca matemática se move sempre sobre as linhas pretas do desenho acima, e nunca passa sobre um lugar no qual ela já esteve anteriormente. Além disso, esta minhoca pode andar para baixo, para cima e para a direita, mas não para a esquerda. Bom, então, nessa grade 6x6 aqui, a minhoca pode andar sobre essas arestas, e ela faz o seguinte movimento: para frente, no caso, direita, cima, e quando ela estiver aqui pelo meio, ela pode descer. Pode fazer esse movimento aqui, mas não pode fazer esse movimento para a esquerda. Não pode fazer movimentos retrógrados. Pelo menos não na horizontal, mas na vertical sim. Por exemplo, um caminho possível para que a minhoca matemática vá do ponto A ao ponto B poderia ser. Então, nesse caminho aqui, ela vai direita, cima, 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 direita, baixo, direita, e assim por diante até chegar ao ponto B. Item A. De quantas maneiras diferentes a minhoca matemática pode ir do ponto A ao ponto B através de caminhos contidos nos segmentos mostrados na figura abaixo, seguindo as regras descritas anteriormente? Certo, então o item quer que a gente conte quantos caminhos possíveis existem nessa grade aqui, que é um pouco mais limitada que a anterior. Que a anterior era 6x6 completamente, essa daqui é só uma espécie de diagonal aí, de quadrados. Então, bom, uma coisa que a gente tem que lembrar é que quando a gente está lidando com esses problemas de contagem, gente, uma estratégia é você tentar identificar primeiramente as tomadas de decisões. Sempre tem aquela situação, você se bota na situação do problema, no caso, se bote no lugar da minhoca, e tenta identificar situações onde você tem que tomar decisões. Se você conseguir identificar essas situações, você está meio caminho andado para resolver a questão. Nem sempre é fácil identificar essas decisões, mas se você identificar, beleza. Então, sem compromisso, vamos fazer um exemplo de caminho que ela pode tomar e tentar identificar essas decisões. Então, vamos se botar no lugar da minhoca. Então, eu sou aqui a minhoca matemática, partindo aqui do ponto A. Logo de cara eu já tenho uma decisão a tomar, né? Ou eu posso ir para a direita, ou eu vou para cima. Então, sem compromisso, eu vou aqui escolher cima. Bem aqui, chegando nesse vértice, eu não tenho escolha, eu só posso ir para a direita. Chegando nesse outro vértice aqui, eu tenho outra decisão a tomar. Ou eu vou para a direita, ou eu vou para cima. Veja que eu não posso ir para baixo. Embora a minhoca matemática possa fazer o caminho para baixo, se a gente fosse para baixo bem aqui, a gente estaria preso. Por quê? Porque na hora que eu tivesse nesse vértice aqui, a minha única opção seria vir para o vértice A ou então subir. Mas aí eu infringiria uma das regras que a minhoca matemática também não pode infringir, que é fazer caminhos retrógrados, voltar para lugares onde ela já esteve anteriormente. Certo? Então, nesse vértice aqui eu só tenho duas opções, direita ou cima. Então, sem compromisso, eu vou tomar aqui minhas decisões. Aqui eu não tenho decisão, aqui eu tomo decisão, aqui eu não tenho decisão, e assim por diante, até completar um caminho. Tá, ficou um caminho meio torto aí, mas deu para entender, né? Então tem um exemplo aí de caminho. Acredito que deu para perceber em que situações ela toma decisões, né? Tem tipos de vértice, então se você olhar para esses vértices aqui, esse vértice e essa que forma uma diagonal ligando diretamente os pontos A e B, toda vida que eu paro nesses vértices eu tenho que tomar uma decisão. Agora, esses vértices aqui mais no canto, eles não me dão decisões, eles não me dão escolhas, eles simplesmente me dão um caminho possível. Então não preciso me preocupar com eles. As decisões que a gente identificou são:
Então, nos vértices onde a gente tem que tomar decisões, a gente tem duas decisões a fazer. Ou a gente escolhe direita cima, por exemplo, partindo do vértice A, direita, cima, ou a gente toma a decisão de fazer cima, direita. E assim vale para todos esses vértices na diagonal aqui. E quantos são esses vértices que a gente tem que tomar decisão? Veja, aqui eu tomo decisão, uma. Aqui eu tomo decisão, duas. 3, 4, 5, 6. Aqui eu não vou tomar decisão, eu já cheguei ao ponto B, então, beleza, está feito o meu caminho. Então, usando o princípio multiplicativo, a gente tem, para o primeiro vértice, duas decisões. Para esse segundo vértice, duas decisões, direita, cima, ou cima, direita. E assim por diante, 6 vezes. Então aqui estão as minhas 6 decisões que eu tenho que tomar. E para cada uma delas eu tenho duas opções. Totalizando assim, 2 elevado à sexta potência, não é isso? Que é 64 possibilidades. Beleza? Item B. Qual o número total de maneiras que a minhoca matemática pode ir do ponto A ao ponto B, seguindo as regras anteriores, para qualquer caminho, não apenas os do item A? Bom, gente, nesse item a gente vai ter que contar todas as possibilidades levando em consideração a grade toda, 6 por 6, não apenas a diagonal, como no item anterior. A dificuldade aqui é que todos os movimentos que a minhoca pode fazer estão permitidos, né? Até o movimento de descer. Uma observação importante que a gente tem que fazer é o seguinte: independente do caminho que a minhoca matemática tome, há um deslocamento só. Ela vai partir do ponto B e vai chegar ao ponto A. Independente do caminho que ela tome, ela vai sempre andar 6 arestas dessa horizontalmente e 6 arestas dessa vertical para cima. Então, o problema da questão é que, em relação à horizontal, ela vai andar 6 sem caminhos contrários, sempre andando para frente. Agora, na vertical para cima, a dificuldade é que ela está andando para cima, mas ela pode fazer movimentos retrógrados em relação à vertical. Então, isso acaba tendo algumas compensações. Não dá para a gente tomar decisões assim, contar as decisões que ela está tomando, porque tem esses movimentos retrógrados. Então, aqui já tem um spoiler, mas uma ideia para a gente identificar essas decisões que ela está fazendo é identificar essas linhas. Por exemplo, vamos contar essa possibilidade aqui, que está destacada, usando essas linhas aqui numeradas. Partindo aqui do ponto A, você tem que, antes dela decidir, ela decidiu ir para frente. No caso, ela escolheu a primeira linha, mas ela poderia ter escolhido, sei lá, subir até a quinta linha e ir para frente. Então, nesse caso, ela escolheu a primeira linha, direita. Chegando nesse vértice, ela escolheu a quarta linha, mas ela tinha 7 opções de escolha. Certo? Foi para a direita. Nesse vértice aqui, escolheu a terceira linha, nesse vértice. Foi para a direita. Escolheu a segunda linha, para a direita escolheu a sexta linha, para a direita escolheu a quarta linha. Deu para entender o processo de tomada de decisões? Mas quando ela chega nesse último vértice aqui, veja que nenhuma decisão é tomada, porque a partir do momento, por exemplo, se ela não tivesse chegado por aqui, tivesse chegado aqui, independente de qual vértice ela tenha vindo, ela iria sempre para a sétima linha, porque é o destino final dela. Então, independente de qual linha ela sai aqui, ela sempre vai escolher a sétima linha. Então, não é bem uma decisão, ela só tem uma escolha. Então, deixa eu botar esse exemplo aqui. Então, ela escolheu, na primeira decisão, primeira linha,
quarta linha, terceira linha, segunda linha, sexta linha e quarta linha. Veja que foram 6 decisões tomadas. A gente não precisa se preocupar com a horizontal porque ela está sempre andando para frente, ela não está fazendo movimentos retrógrados, por isso que é tranquilo, a gente não precisa se preocupar. Então, basta perceber as decisões que ela está tomando. Aqui ela toma a decisão de para qual linha ela está indo, aqui para qual linha ela está indo, aqui e aqui. Aqui ela não precisa tomar a decisão porque ela só pode ir para a sétima linha. Então essa é a sequência de escolhas que ela fez em relação às linhas nesse exemplo aqui. Usando o princípio multiplicativo, a gente tem que foram 6 decisões tomadas, e para cada uma dessas 6 decisões a gente tem 7 linhas disponíveis para a gente escolher. Então pelo princípio multiplicativo, para cada escolha, são 6 escolhas, a gente tem 7 opções, totalizam 7 elevado à sexta potência. Não necessariamente você precisa resolver isso, se fosse numa prova, por exemplo, mas, deixando de preguiça, usando aqui uma calculadora, a gente tem que 7 elevado à sexta potência é igual a 117.649. 649 possibilidades de caminhos, né? Numa prova você ia ter que fazer essas contas no braço mesmo, fazer uns contas de padeira aí, mas é isso, gente. Obrigado pelo prestígio, espero que todos tenham entendido e até a próxima.